Muita paz a todos, boa noite a todos. Que bom estarmos juntos nessa sequência de estudos do Evangelho segundo o Espiritismo, e nós já estamos no capítulo 27. O Evangelho tem 28 capítulos. Esse 28 é um capítulo contendo orações, como orar para diversas situações. Portanto, estamos perto de finalizar o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Esse assunto pode ser encontrado também na Bíblia, aqui em Mateus, capítulo 6, Marcos, capítulo 11, e em Lucas, capítulo 18. Quem gosta pode procurar lá, porque vai perceber que Kardec não criou uma moral nova. Kardec utiliza os ensinamentos do Cristo. O Evangelho, segundo Mateus, segundo Marcos, segundo Lucas, segundo João, mas é sobre a vida do Cristo. Tá? Bem, então o capítulo 27 está aqui. Tem vários itens, nós vamos ver todos esses itens hoje. Até mais ou menos 2 horas da manhã a gente termina, pode ser? Pode ser, né? Mais ou menos. Né? Então vamos começar aqui, ó. Preces que se entendam. Por que estamos falando disso? Porque existem, ou já existiu, pelo menos no Brasil já existiu, situações em que se faziam preces em outras línguas. E eu vou perguntar para vocês se vocês entenderam essa prece aqui, ó. 万福玛利亚充满恩典，主与你同在，你是有福的妇女中，称颂你的子宫，耶稣的果实。天主圣母玛利亚，耶稣的祈祷，为我们罪人和我们具形体小时。就这样吧。 Vocês poderiam me dizer que sentimentos vocês tiveram durante essa prece? Vocês entenderam as palavras? Não, porque ela está escrita e falada em chinês. Quem sabe chinês acompanhou. Não, Ivair? Dá para falar sobre isso? Mais ou menos, né? Claro, nem mais nem menos. Então veja, a cada palavra da prece tem que estar associado um sentimento nosso, um sentimento sincero, de humildade, de bondade. Se a prece não é entendida, porque é em outra língua, que sentimento está associado a cada palavra dessa? Que sentimento nosso estará associado com cada palavra? Nenhum, né? Então as preces têm que ser de forma que se entendam mesmo. Vou voltar nessa prece já já. Por isso, está lá na epístola de Paulo aos Coríntios: se não entendo o que significam as palavras, serei um bárbaro para aquele com quem falo, e aquele que me fala será para mim um bárbaro. Se oro em uma língua que não entendo, meu coração ora, mas minha inteligência não colhe fruto. Percebe? Se louvais a Deus apenas com o coração, como é que um homem, dentre aqueles que só entende sua própria língua, responderá amém? No fim de vossa ação de graças, uma vez que não entendeu o que dizeis, não é que vossa ação não seja boa, mas os outros não são edificados com ela. Está lá em Paulo. O que a gente está querendo dizer? Que as orações têm que ser as mais simples possíveis. Nós não podemos também, mesmo na nossa língua portuguesa, chegar aqui e fazer uma oração, fazer uma palestra, com sinônimos que a gente não entende. Não tem sentido isso. É necessário a simplicidade. Por isso o Cristo, Jesus de Nazaré, usou de toda a simplicidade o tempo todo.
buscando comparações, que são as parábolas, parábola do semeador, e por aí vai. Então veja, agora eu vou colocar novamente aquela prece aqui, ó. Vamos ver se vai aparecer aqui. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, aqui está em chinês. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós pecadores, agora e na hora do nosso desencarne. Que assim seja. Percebeu? O Ivair já tinha percebido, né? Que era a prece de Ave Maria. Ele entende chinês também, igual eu. Na mesma proporção. Agora sim, ó, com cada palavra dessa, a gente associa um pensamento, um sentimento. E é isso que tem que ser. Por isso que é muito mais válido uma prece feita de coração do que uma prece que a gente decorou ou simplesmente leu, sabe? O que vai valer é o sentimento, é o pensamento que sobe até o nosso Pai. Isso é o que importa, tá certo? Isso é o que importa. Porque Deus vê, Deus enxerga os nossos íntimos pensamentos, os nossos sentimentos. Uma pessoa egoísta que quer tudo para ela, como é que ela vai fazer uma prece de caridade? Se o sentimento dela não é de compartilhar, o sentimento dela não é de dividir, não é de doar, fica difícil, não é? Olha, da prece pelos mortos. Os espíritos sofredores imploram por preces. Sabem por quê? A prece alivia qualquer sofrimento. A prece suaviza as desarmonias dos desencarnados. A prece dirigida a eles também é o lembrete de que nós temos carinho por eles. É muito melhor fazermos preces a um desencarnado do que fazermos oferendas de flores e tantas outras coisas materiais. O que vai realmente valer e ajudar o desencarnado é as preces. Então eles pedem preces, porque ao serem lembrados, sentem-se reconfortados, sentem-se encorajados, menos infelizes. Reanima sua coragem, estimula neles o desejo de elevar-se, a boa vontade de crescer, busca por eles o arrependimento, pela reparação e pode desviá-los dos pensamentos do mal. Então veja, quando a gente ora pelos nossos entes queridos, amigos, colegas, familiares, nós estamos dando uma prova de carinho ou até amor por eles. Quando a gente ora por eles com sinceridade, nós conseguimos fazer com que eles fiquem animados, encorajados na caminhada evolutiva. Se algum deles estivesse mal encaminhado, a nossa prece muda a sintonia, a nossa prece a ele muda seu pensamento do mal para o bem. E isso os ajuda muito. Percebe? Então, muitas pessoas pensam assim, não, morreu, acabou. Ou outros pensam assim, não, morreu, foi salvo, ou então está condenado. Não tem desculpa. Bom, na opinião deles, para quem está salvo, eles acham que não precisa de prece. Para quem está condenado, eles também acham que não precisa de prece, porque se está condenado, vai fazer o que a prece? Olha a ignorância, né? Olha a tremenda da ignorância. Deus é Pai amoroso, dá novas oportunidades sempre para nós acertarmos e sermos felizes.
Ainda que alguém tivesse sido condenado, será que seria possível um pai condenar alguém por penas eternas? Nem nós que somos pais e mães imperfeitos faríamos isso com um filho. Imagina Deus, que é pai amoroso, pai perfeito, vai dar alguma pena eterna? Não. Percebe? Então essas pessoas às vezes não oram pensando nisso aqui. Isso aqui não existe. Porque um pai e mãe na terra, por mais que fique ofendido, ele também perdoa seus filhos. Dá-lhe a misericórdia. Ora, que tamanha a misericórdia de Deus, o perdão de Deus? Então, essas pessoas que pensam dessa forma aí estão erradas. Não existe sofrimento eterno. Tá? Quando alguém é atingido por um mal incurável, e só porque não há nenhuma esperança de cura, deve-se abandoná-lo? É isso que se faz? Sem nenhuma consolação? Não, não é assim que se faz, né? É só para comparar com aquele que poderia ter sido condenado. Só porque ele foi condenado, então nós não vamos nem procurá-lo mais? Não, não é assim. Se um ente querido tem um mal incurável, uma doença, acaso lhe recusarias um copo de água para matar a sede? Ninguém faz isso, ninguém recusa. Recusaria um remédio para curar suas feridas? Recusaria-lhe palavras de encorajamento e resignação? Não lhe daríeis uma prova de amor, de consolação e de dedicação? Se negar tudo isso, não seríeis cristão. Percebe? Por isso, a prece sempre é útil para os desencarnados. Principalmente nós que já percebemos que não existe morte. Nós estamos encarnados, é uma fase na evolução. E deixamos o corpo na caminhada evolutiva. Então, não existe morte, é impossível morrer, graças a Deus. Percebe? Então quem nega essas coisas não é cristão. Não vou nem dizer que não é espírita, não é católico, não é evangélico. Ele não é cristão, né? A verdade é essa. É lógico, é caridoso, é cristão não orar pelos condenados? Aí eu volto àquela pergunta. É cristão não orar pelos condenados? As preces não são para eles um sinal de piedade que pode suavizar seus sofrimentos? Claro que sim. Mesmo nós encarnados, quando estamos em situações difíceis e encontramos alguém para conversar, é tão útil, é tão bom, é tão menos infeliz, né? Quando um homem é condenado à prisão perpétua, mesmo quando não se tenha nenhuma esperança de obter para ele o perdão, é proibido a uma pessoa caridosa ir aliviar-lhe os sofrimentos? Claro que não. E é interessante que os evangelhos fazem muito isso, viu? Enquanto muitas pessoas ficam condenando, julgando e condenando alguém que foi preso, os evangélicos vão lá para reanimar o prisioneiro. Os evangélicos vão lá para trazer um consolo para o condenado. Os evangélicos fazem muito isso, viu? Recusar os benefícios da prece para nós e para os outros seria recusar a consolação, seria recusar os encorajamentos, seria recusar os bons conselhos, os bons fluidos, seria recusar a energia salutar, seria recusar o alimento da alma e a assistência moral daqueles que nos querem bem. Os espíritos estão à disposição nossa.
quando nós nos decidimos ao bem, os espíritos que são os nossos protetores, anjos de guarda, espírito familiar, fazem festa. É festa. Por quê? Porque somos orientados deles. E quando o seu orientado está bem encaminhado, para eles é uma festa. Percebe? Então, quando a gente precisa, deve sim utilizar na oração, ter a certeza de que seremos atendidos. Ainda sobre a prece aos mortos, aos desencarnados, né? Não há uma única infração à lei de Deus que não traga sofrimento, arrependimento, aprendizado e reparação. Tudo que nós fizermos, somos responsáveis. Por isso, não precisamos preocupar com o que outros estão fazendo, enriquecendo-se ilicitamente, porque ainda que eles enganem a lei dos homens, eles não iludem as leis de Deus. E eles vão passar por essas etapas aqui, ó. Sofrimento até que se arrependam. Havendo arrependimento, faz um aprendizado com o arrependimento e repara o erro. Construir aonde destruiu, devolver aonde roubou, trazer a paz aonde esparramou a guerra, trazer a verdade onde esparramou a mentira. Percebe? Então nós sempre somos responsáveis pelas nossas faltas. Isso é uma realidade que não dá para deixar escondida. A severidade do sofrimento, do arrependimento, do aprendizado e reparação é proporcional à gravidade da falta e da consciência que se tem da falta. Olha que interessante. O que a gente está dizendo? Que alguém cometeu uma falta, ou um sinônimo, alguém cometeu um pecado. Quanto ele vai ter de sofrimento? O sofrimento é proporcional à gravidade da falta. É uma falta pequena ou é uma falta grande? Ele sabia que estava fazendo errado, ou ele fez e não sabia que estava errando? Essa é muito importante. Então, para todas as nossas faltas, para todos os nossos erros, para todos os nossos pecados, entre aspas, vale isso aqui, ó. A gravidade da falta e quanto a gente sabia que estava errado. Por isso, Jesus disse: aquele que não sabia qual era a vontade de seu Senhor e não as fez, é digno de algumas chibatadas. Mas aquele que sabia qual era a vontade de seu Senhor e não as fez, esse merece muitas chibatadas, porque errou sabendo que estava errado. Claro que Deus não castiga, por isso Ele dá a oportunidade da professora, da pedagoga, uma pedagoga de extrema competência, a dor, o sofrimento. Então Deus não castiga, Ele permite que chegue a dor, a criatura se arrepende, realiza um aprendizado e corrige, repara. Percebe? Cada sofrimento tem um tempo fixo de duração? Essa é uma pergunta que eu faço para vocês. Alguém errou, em seguida vem a dor. Por que vem a dor? Primeiro, vamos explicar. Vocês já estão acostumados com a lei da gravidade. Tudo que a gente solta é atraído pela Terra, não é? Dá para enganar a gravidade? Subir aqui em cima da mesa e falar assim: olha, eu vou pular macio, devagarzinho, e não vai acontecer nada. Ele vai descer macio da mesa? Vai, Jesuíno? Não. Porque é lei da gravidade. Nesse nível físico, a gente vê claramente, percebe, entende claramente as leis de Deus no mundo físico, que é o que mais nos toca de perto.
Então existem leis no mundo físico. Existem leis também no mundo das energias. E existem leis no mundo moral, no mundo espiritual. Então é impossível enganar as leis, como é impossível enganar a lei da gravidade. Perceberam a comparação? Existem leis no nível moral. Existem leis no nível espiritual. Existem leis. E enquanto a gente não se alinhar com essas leis, vem o sofrimento. Não como castigo de Deus, mas a oportunidade de corrigir, de aperfeiçoar, para ser feliz. Então, cada sofrimento tem um tempo fixo de duração? Não. Porque tem aquele que está sofrendo, sabe o motivo, não aceita, não se arrepende, não quer corrigir. O sofrimento vai acabar ou continuar? Continuar. E aumenta a intensidade, até que a criatura perceba que ela está caminhando contra a correnteza da lei de Deus. Então o sofrimento, para aquele que percebeu que está em erro e busca corrigir, é curto. É um tempo de duração curto. Quanto mais rápido ele procura reparar, corrigir o erro. Mas o teimoso, e ele tem liberdade de ser teimoso, ele continua no erro e continua sofrendo. Percebe? Bem, se não tem tempo fixo de duração, então eu pergunto para vocês: quanto tempo deve durar um sofrimento? Vocês não querem participar, né? Não querem conversar. Quanto tempo deve durar um sofrimento? O tempo suficiente para a criatura perceber que está em erro, arrepender-se do erro, buscar a correção do erro. Claro que isso está nas nossas mãos, né? Outros negam a prece por ignorância da imutabilidade das leis de Deus. Eles falam assim: as leis de Deus não mudam, são imutáveis. Por que eu vou fazer prece? Segundo eles, dizem, o ser humano não teria nada que pedir a Deus e somente submeter-se às suas leis e adorá-lo. É assim? Não é assim. Que as leis de Deus não mudam, isso todos nós concordamos. Não muda mesmo. A lei da gravidade é a mesma. Aqui, em Guaraçaí, em São Paulo, qualquer lugar. Ela aumenta a intensidade da gravidade num planeta mais pesado. A gravidade é menor na Lua. Mas a lei da gravidade é sempre essa, que atrai para a massa maior. Atrai, no caso, para o centro da Terra. A lei não muda. Agora vamos analisar. Alguém está fazendo as coisas erradas, que seja encarnado ou desencarnado. E a gente faz preces por ele. O que é que a prece interfere? Onde é que ela vai agir? Na vibração, no sentimento, no pensamento dessa pessoa. Então, se alguém está com a intenção de praticar um crime, não é que nós vamos, através da prece, derrubar a arma dele. Não é isso. Mas através da prece nós vamos conseguir interferir, diminuir o seu pensamento inferior, trazer um pensamento de paz, de harmonia, de fraternidade. Não precisa ir lá tomar a arma. Com as nossas orações sinceras, bondosas, nós ajudamos o infrator, de forma que ele muda a sintonia, ele muda o padrão de vibração.
ele deixa de ter sentimentos e pensamentos inferiores. Entra num nível de pensamentos bons. Percebe que está em erro. Arrepende-se e não pratica o mal. Então as leis de Deus não foram alteradas. Foram? Não. Por quê? Uma das leis de Deus é que nós sejamos caridosos com os outros. Então nós não alteramos a lei de Deus e ainda aplicamos uma das leis de Deus, que é a caridade. A caridade com a oração para com todos. Inclusive, oração e caridade para com os criminosos. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. Não só em benefício do criminoso, mas em benefício de nós mesmos. Por quê? Porque toda oração, quando nós fazemos uma oração para alguém, o primeiro beneficiado somos nós. Deixa eu pular isso aqui, senão não vamos chegar aqui. Eu quero chegar aqui. O próximo item é a maneira de orar, que ele está dizendo aqui, é um espírito superior, Monô. Ele diz que o primeiro ato nosso, ao despertar, é a oração. Ninguém vai vigiar-nos. Ninguém vai conferir se nós estamos fazendo. Mas ele está sugerindo isso, porque tudo fica mais fácil durante o dia. Percebe? A prece. O primeiro ato nosso deveria ser a prece. Muitos oram, mas poucos sabem orar. Como é que se ora então? Aí a gente tem que entender o que é a prece. A prece é uma invocação, um apelo, uma súplica, um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Só que na prece nós estamos acostumados a só isso aqui, ó. Uma súplica, um pedido. A prece, até então, foi entendida como alguma coisa para pedir. Mas, e agradecer? E glorificar? E conversar com o nosso Pai? Ou será que também não conversamos com os pais nossos na terra? Será que não conversamos com as mães nossas da terra? Enquanto encarnados, nós conversamos, não é isso? Todo filho tem que conversar com o pai. É com o pai que o filho aprende. A prece é uma maneira de conversar com o nosso Pai, de amor e bondade. Então essas qualidades são importantes na prece. Todos oram, né? Essas qualidades da prece são sinceridade. Não precisa usar muitas palavras. Não precisa usar muitas palavras para falar com Deus. Nem precisa gritar, viu? Não. Tem um casal que viajava para visitar o Chico Xavier. E na viagem o carro destrambelhou e começou a dar problema e eles acharam que ia morrer. Aí eles gritaram, Bezerra de Menezes. Mas eu não vou nem gritar aqui porque é exagerado. A altura que eles gritavam. O casal gritando, Bezerra de Menezes, mais alto mesmo. O carro controlou. Eles chegaram, visitaram o Chico, estavam conversando com o Chico Xavier. Aí o Chico falou assim, Bezerra está aqui do meu lado dizendo assim para vocês, que ele não é surdo não. Basta vocês falarem uma vez que ele já atende. E atendeu. Então nosso Pai, Deus, que é infinitamente poderoso, sábio e bondoso, nos ouve o tempo todo. E as nossas preces a Deus não demora para chegar não. Hoje a ciência quântica já diz que tem vários fenômenos, várias operações que são instantâneas. E tem que ser, as comunicações com Deus tem que ser instantânea. Existe um universo nosso tão longo, só a nossa Via Láctea tem mais de 100 mil anos-luz. Se viajar na velocidade da luz, demora 100 mil anos. Imagina que na outra ponta tem uma moça. Pai, me ajuda que eu quero casar. Se fosse demorar na velocidade da luz, a mensagem, o pedido dela a Deus chegaria 100 mil anos depois.
Não é? E Deus responde: não, você ainda não está madura. 100.000 anos depois chegaria a resposta para ela: não pode, não tem cabimento, não é assim. A ciência está chegando nisso agora, que não existe tempo, é instantâneo. Vários processos são instantâneos. E a nossa comunicação com Deus é instantânea. Não importa em que ponto do universo nós estejamos. É instantânea. Por isso, quem quer casar pode pedir sim, que é rápido. Ele chega rapidinho a ele, tá? E os que querem casar também devem orar para continuar casado, né? Isso é muito importante na prece. A pureza de coração. Ter perdoado alguém. Não ter aquela mágoa de ninguém. Ter feito um exame, um arrependimento, uma humildade. Então, isso são características da prece. Por que a prece deve ser profunda, sincera, pura de intenção, humilde e com amor? Por quê? Porque é a alma. Aqui está simbolicamente mostrando aqui o corpo físico, aqui o perispírito, o cordão prateado, que une os 100 trilhões de células desse corpo perispiritual ao corpo físico material. Então, tem que ser sincera, porque é a alma se dirigindo a Deus, é o filho se dirigindo ao Pai. Tem que ser sincero, tem que ser humilde, tem que ser com amor. Porque a alma deve elevar-se, né, a Deus. Então, maneiras de orar, não dizeis assim, olha, não vale a pena orar. Tem gente que diz isso, Deus não me atende. E fica bravo ainda. Mas o que pedes a Deus? O que será que a gente está pedindo a Deus? Será que é coisas que seriam úteis para nós? Ou será que a gente está pedindo para ganhar numa dessas jogos de loteria para ficar milionário? E Deus tem na nossa ficha o conhecimento perfeito de que dinheiro na nossa mão é perdição. Ele já tem informações das reencarnações anteriores. Se o dinheiro chegar na nossa mão, nós vamos entrar em queda moral, a pior das quedas. Deus vai permitir a gente ganhar na loteria? Se permitir, é para alguns aprendizados, como ocorre aí fora. Vários ganham e quebram a cara. Outros ganham e a esposa mata para ficar com tudo. Está cheio de notícias assim. O que pedes a Deus? Será que é igual um filho da gente? Que pede para brincar com a faca? Bem amolada, vocês deixam? Deixam ou não? Não. Nós que somos pais e mães imperfeitos não deixamos, porque sabemos as consequências. Então, quando a gente pede para ganhar, por exemplo, uma fortuna, Deus está percebendo que é uma faca em nossas mãos, e nós vamos nos machucar e machucar muitos outros. Então, Ele não vai fazer isso. Deus é Pai sábio, recusa aos seus filhos as coisas que lhes seriam prejudiciais. Percebe? O que é que a gente deveria pedir a Deus então? Que com certeza Ele vai nos dar. Vamos ver. Ajuda aí. Saúde. Principalmente isso. Pedir a Deus para a gente se tornar humilde. Por quê? O contrário de humilde é orgulhoso. O orgulhoso é infeliz. Enquanto ele for orgulhoso, ele será infeliz. Pedir para que a gente exercite e conquiste a caridade, como ele disse, por quê? Porque o contrário de caridade é egoísmo, é querer só para si. E o egoísta é infeliz. Muito infeliz. Pedir para Deus nos ensinar a perdoar, porque o tempo todo a gente se machuca, se alfineta. E é necessário que a gente tenha essa facilidade de perdoar, para não ficar infeliz, para não ficar dolorido. Essas coisas nós deveríamos pedir a Deus. Mas não é isso que nós pedimos, né?
pedimos sucesso no nosso trabalho, sucesso nos nossos empreendimentos, como se essas fossem as coisas mais importantes para a eternidade. Para a eternidade. Então realmente precisa saber o que pedes. A prece deve constar como parte do cumprimento dos nossos deveres, qualquer que seja a natureza desses deveres, sem exceção. Será que precisa parar para fazer uma oração? Esse senhor está trabalhando no campo, está arando o solo. Será que ele precisa parar? Não, porque nós conversamos com o nosso Pai em pensamento. Olha, devemos orar, não até Deus nos ouvir, mas até que possamos ouvi-lo. Muitas pessoas falam, eu orei e não ouvi Deus. É porque precisa orar mais. Orar até que possamos ouvir a Deus. Santo Agostinho, estou terminando, tá? Isso aqui é a última coisa. Santo Agostinho, que é um dos pais da Igreja Católica, e um espírito que ajudou muito na confecção do Evangelho segundo o Espiritismo, tem várias mensagens dele. Ele diz assim: vinde, venham, vós que desejais crer, os Espíritos Celestes vêm vos socorrer e anunciar grandes coisas. Basta que a gente peça a eles. Aqui ó, homens de pouca fé. Já viram falar? Homens bully? Não tem isso? Homens bully? O bully? Ah não, hoje não. Vocês são modernos, né? Vocês usam garrafa térmica, não é isso? Eu estou falando do bully, coisa antiga. Nós põe em cima da chapa, fogão de lenha. Também é a minha idade, né? Comparando com vocês. Homem bully. O bully é de pouca fé. Não é isso? O bully é de pouca fé. A garrafa térmica também é de pouca fé. Se soubesseis o quanto faz, ou melhor, se soubesseis o quanto a fé faz bem ao coração, se nós soubermos, se nós já soubéssemos quanto a fé faz bem ao coração, quanto leva a alma ao arrependimento e à prece, a prece, filha primeira da fé, nos conduz a Deus. Tem gente que fala assim, de graça? Se for de graça, até injeção vencida aplicada na testa. Tem isso, Jesus? É estranho, né? A prece é de graça. E o benefício que ela traz para nós, nós não temos capacidades de compreender, por mais que a gente se esforce. Nós não temos capacidade de compreender os benefícios da prece, a felicidade que a prece traz, a harmonia no corpo físico, a saúde. Percebe? Então, eu não vou poder falar muito porque o tempo está acabando, tá? Caminhai pelas estradas da prece e ouvireis as vozes dos anjos. Que harmonia! Isso também está associado com meditação. Tem muito na internet, principalmente de Brian Weiss, técnicas de meditação. A gente começa prestando atenção na respiração, pode e deve fazer prece. Você entra num nível de sintonia maravilhoso, muito bom. Vossa linguagem é pobre para poder definir a felicidade que vos envolverá por todos os poros quando ao orar se atinge essa fonte de frescor e de vida. Devemos orar. Vou repetir, ó. Devemos orar. Não até Deus nos ouvir, mas até
que possamos ouvi-lo. Vamos ver se ficou claro, olha. Nós estamos mergulhados em Deus. É impossível algo fora de Deus. É impossível estar alguém fora de Deus. É impossível. Estamos mergulhados em Deus. Não vemos a Deus hoje por imperfeição nossa. Mas Jesus disse: bem-aventurados os puros de coração. Ou seja, felizes os que têm os sentimentos puros, porque eles verão a Deus. A imperfeição é temporária. Nós não vemos hoje. Mas estamos mergulhados em Deus. É impossível sairmos de Deus. A comunicação nossa com Deus é instantânea. Não importa em que ponto do universo você está. Porque tudo depende, a gente está acostumado no mundo físico, depende da velocidade da luz. A luz que vem do Sol demora 8 minutos para chegar na Terra. O que significa que se o Sol apagar, nós vamos ficar sabendo 8 minutos depois. Dada a distância grande, né? 150 milhões de quilômetros. Então veja, as nossas comunicações com Deus são instantâneas, porque é processo de espírito, não é coisas físicas. É um outro nível. E como a gente percebeu que existem leis que a gente não consegue mudar, nem enganá-las, nem desobedecê-las, nem violá-las no mundo físico, existem leis morais e espirituais que estão sempre aptas para agir. Por exemplo, a lei está sempre nos acompanhando. Quando fazemos algo alinhado com a lei de Deus, a lei nos dá satisfação, a felicidade. Quando fazemos algo desalinhado com a lei de Deus, a lei de Deus automática, inviolável, produz uma reação de dor, de sofrimento, de angústia, para que nós possamos perceber que aquele caminho está errado. Então a lei, ela sempre atua, ela sempre age. Sempre. Não tem um instante que a lei não age. Como a lei da gravidade. Não tem um instante que você fala assim, bom, agora eu vou pegar a lei da gravidade de surpresa. Vou pular de cima da mesa e vou pular sentado. Vou descer macio. Não vai. A lei da gravidade atua o tempo todo. As leis morais, as leis espirituais de Deus atuam o tempo todo. Existem leis. Existem leis. Enquanto nós desobedecermos as leis de Deus, seremos infelizes. É necessário se alinhar às leis de Deus. Para simplificar, as leis de Deus é lei de amor, caridade, humildade, confiança em Deus, lei de justiça. Percebe? Então, essas maneiras de orar são muito importantes. E nós temos que lembrar todo dia, quando despertarmos antes da prece, podemos dizer assim: eu sou um espírito. Para a gente se conscientizar de que não somos corpo físico, de que somos espíritos e precisamos das coisas para o espírito. Cuidado, às vezes você vai falar de manhã, o vizinho está por ali, eu sou um espírito, e ele pode assustar. Mas o vizinho também é um espírito, não deveria se assustar. Todos nós somos espíritos, alguns encarnados e muitos desencarnados aqui conosco. Percebem? Era isso, o tempo, vamos aos passos.
Muita paz a todos.